Gênesis 1, 27. Quem achou, diga amém. Diz assim: então Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O tema da mensagem essa noite é a imagem de Deus. Deus criou você. Deus criou você. Mas Deus não criou só você. Deus criou a natureza. Deus criou o sol, a lua, as estrelas. Tudo aquilo que é belo e natural, nós sabemos, o Senhor fez, e quando fez, viu que era bom. Mas quando Deus criou o ser humano, Ele viu que era muito bom. Porque diferente das demais criações, nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Então o tema da mensagem é a imagem de Deus. No latim, imago Dei. É um termo que por muitos anos foi citado, né? Porque é algo que revela o propósito da nossa existência. Nós fomos feitos à imagem de Deus e devemos lutar para continuar sendo a imagem de Deus. E eu não poderia especificar cada característica e cada detalhe que explica na prática o que é ser a imagem e semelhança de Deus. Senão a gente ficaria aqui até amanhã e não daria tempo. Mas eu quero destacar três principais características. Três principais características que demonstram que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Primeiro, nós somos a imagem e semelhança de Deus na questão moral. Segundo, intelectual. E terceiro, espiritual. Os animais não têm esse privilégio. Os animais não têm esses atributos. Mas nós que somos seres humanos, temos essa semelhança do nosso Criador na questão moral, intelectual e espiritual. Eu sempre falo aqui sobre a questão do fato de nós sermos chamados filhos de Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, fala que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Quem eram os seus? Os judeus. Jesus era judeu e ele veio primeiramente salvar os judeus. Mas a Bíblia fala que os seus, em sua grande parte, o rejeitaram. Não o aceitaram como filho de Deus, como Messias. Mas o texto diz: a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E todos nós que somos cristãos mais antigos, nós aprendemos desde cedo que não é todo ser humano que é filho de Deus. Como assim? Não é todo ser humano. Não é todo ser humano que é filho. Todo ser humano é criatura de Deus, foi criado por Deus. Mas filho é somente aquele que recebeu o unigênito Filho de Deus. Quem creu em Jesus, deixou de ser uma simples criatura e passou a ser filho de Deus. Então, se você crê em Jesus, você não é uma mera criatura de Deus, você é filho de Deus, você é filha de Deus. E se você não crê, a oportunidade pode ser hoje. Basta você crer, entregar a sua vida para Jesus, e você também será chamado filho de Deus. Aleluia. Então, normalmente a gente ouve a seguinte frase de alguém que tem um filho: nossa, ele é a cara do pai. Nossa, ele tem o mesmo jeito. Nossa, ele tem o pé, ele tem a unha, ele tem os dedos, é igual ao pai. Às vezes vem igual a mãe, né? Mas, quem já ouviu isso? É a cara do pai. Nossa, é o jeito, é igualzinho o pai. Inclusive eu estava mostrando uma foto minha para o meu filho hoje, de quando eu tinha a idade dele. E eu era parecido com o que ele é hoje. Ele falou assim: mais ou menos, ainda mais porque eu tinha cabelo. Hoje eu não tenho, hoje a gente já não está tão parecido por causa dessa questão. Mas, quando eu tinha a idade dele, eu tinha cabelo e era muito semelhante ao que ele é hoje. Então,
normalmente o filho, ele vem semelhante ao pai, tanto no aspecto físico, mas também até na questão comportamental. Salvo as exceções, a gente age de acordo com aquilo que a gente recebe, tanto no nosso DNA, mas também o exemplo que nós vimos em casa, a educação que nós recebemos em casa. E eu sei que existem exceções. Às vezes você fala assim, é porque você não conhece meu pai, você não sabe como meu pai foi, né? Meu pai cometeu muitos erros. E eu não estou querendo dizer que você vai ser 100% igual ao seu pai, mas com certeza você vai ter algum aspecto, alguma característica do seu pai, seja boa ou seja ruim. A gente sempre pega. E é claro, aquilo que é ruim, a gente luta para se desfazer dos hábitos ruins que a gente muitas vezes herdou dos nossos pais. Lembrando que uma vez que nós estamos em Cristo, nós não temos apenas o nosso pai biológico. Agora nós falamos muito mais sobre o nosso pai espiritual, o nosso pai eterno, que é o nosso Deus. E nós precisamos entender que antes de sermos criados por um pai biológico, nós fomos criados por Deus. E devemos ser cada vez mais parecidos com Ele. Devemos refletir a sua glória. Devemos refletir todos os aspectos na questão moral, intelectual e espiritual. Vamos então falar do primeiro ponto, que é a questão moral. Efésios capítulo 4, versículo 22. Eu preguei aqui alguns dias atrás, um dos textos que eu li foi esse. Efésios 4, 22. Olha o que diz. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar, e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade provenientes da verdade. Então o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, ele está dizendo o seguinte para nós. Ele falou aqui para a igreja de Éfeso, mas está falando a todas as igrejas, todos os crentes em todas as gerações. Você tem uma antiga maneira de viver, que está atrelada à sua antiga natureza. Essa antiga natureza, que é chamado de velho homem ou velha criatura, tinha hábitos pecaminosos. E aí ele fala, mas agora vocês foram regenerados, vocês foram mudados, transformados radicalmente. Então o que vocês têm que fazer? Se despir do velho homem. Você um dia matou a sua velha natureza com os velhos hábitos, mas todo dia, meu irmão, todo dia, a sua velha natureza, o seu velho eu, vai tentar ressuscitar na sua vida. Será que é por isso que Jesus disse que aquele que quiser vir após Ele, quem quiser segui-lo, deve negar-se a si mesmo e tomar uma vez na vida a cruz? É isso? O que diz? Diariamente. Tomar diariamente a sua cruz e me seguir. Então, por que nós temos que tomar diariamente a nossa cruz? E o que significa isso? Exatamente manter diariamente o velho homem que era escravo do pecado, manter ele morto. É isso que significa. Então, o velho homem vai tentar reaparecer, ressurgir, e a nossa função é mantê-lo morto. Por isso que nós usamos o termo de mortificar a carne, matar aquelas vontades que muitas vezes nós temos e nem sabemos o porquê temos. Aquela vontade de pecar, aquela vontade de fazer coisas que desagradam a Deus, precisamos diariamente matar. E não há acepção de pessoas, como a gente tem sempre falado, né? Às vezes as pessoas fora da igreja falam assim, eu não gosto de igreja porque a igreja condena, a igreja julga as pessoas. Não, se uma igreja faz isso, ela não é uma igreja verdadeira. Nenhuma igreja julga ninguém pela aparência. Nenhuma igreja verdadeira condena ninguém porque nem tem esse poder. O único que pode condenar é o juiz, que está lá no céu. Mas em toda a igreja, o evangelho vai ser pregado. E como eu falei aqui, o evangelho, eu falei no último culto que eu preguei, o evangelho não é
sinônimo de conforto, e sim de confronto. Toda pessoa que se aproxima da mensagem do Evangelho, ela vai ser confrontada a mudar, a ser transformado. Um tinha problema com adultério, vai ter que deixar o adultério. O outro tinha problema com a bebida, deixa a bebida. O outro tinha problema com a mentira, deixa a mentira. O outro tinha problema com roubo, vai deixar o roubo. O outro tinha com imoralidade sexual, com tudo que engloba a imoralidade sexual. E vai ter que abandonar. E vai ter que todos os dias negar esses desejos e essas vontades. Por quê? Porque não fomos feitos à imagem e semelhança de Deus para viver nessas coisas. Aliás, isso não combina com o caráter de Deus. Não refletimos a imagem de Deus quando vivemos presos em atos pecaminosos. Por isso o apóstolo Paulo está falando, vocês precisam se despir, ou seja, tirar essa roupa velha, que é, de maneira simbólica, ele está falando esses velhos costumes, velhos hábitos, vocês precisam tirar e se revestir de uma nova roupa, começando no modo de pensar, até que você de fato seja esse novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, santidade, provenientes da verdade. Meu irmão, o que é justiça? No padrão bíblico, no padrão de Deus, o que é justiça? O que é ser uma pessoa que pratica a justiça? Alguém pode me dizer? Uma pessoa justa, que faz o que é correto. Muito bem. Então, Deus é justo? Sim. E o que significa? Que Deus, Ele vai simplesmente condenar o que é mal e aprovar o que é bom. Não adianta a gente aprovar o que é bom e fazer o que é bom. Nós temos que rejeitar na nossa vida aquilo que é mal, aquilo que é incorreto, aquilo que é desonesto. Então, corrupção, desonestidade tem a ver com injustiça. Quando nós prejudicamos alguém, é injustiça. E Deus, Ele quer salvar. Ele quer que cada um de nós seja um instrumento para levantar as pessoas, não derrubar as pessoas. Então, somos semelhantes a Jesus quando de fato vivemos praticando a justiça. Quando somos honestos nos nossos negócios, no nosso trabalho, no nosso relacionamento com o nosso próximo. Somos justos, meu irmão. Quando nós vemos um necessitado e estendemos a mão para ajudar aquele necessitado, aí nós estamos refletindo a imago Dei, a imagem e semelhança de Deus. E estamos mostrando esse aspecto moral de Deus. Então o amor, ele envolve a questão moral. A justiça envolve a questão moral. E ele fala aqui em Efésios 4:24 também sobre a santidade. Tanto a justiça e a santidade são provenientes da verdade. Então quem é mentiroso vive na injustiça. Quem é mentiroso não é santo, não vive em santidade. Santidade, meu irmão, não é ser perfeito, ok? Você não precisa ser perfeito para ser classificado como alguém santo, porque nós somos santificados pelo sangue de Jesus, pela palavra. Jesus inclusive ora lá no Evangelho de João: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, que é a verdade, ela vai santificando você. Quanto mais você se aproxima de Cristo, o sangue de Jesus vai te purificando, te lavando, e você vai se tornando cada vez mais santo. E santo significa separado, aquele que rompeu, se divorciou do pecado, mas ainda tem a natureza pecaminosa. Volta e meia, ocasionalmente, podemos pecar. Mas quando nós pecamos, é óbvio, aquele que é crente verdadeiramente, ele luta contra o pecado. Ele se entristece quando peca. E ele confessa o seu pecado, ele se arrepende, ele realmente tem um coração quebrantado. E ele se entristece, porque ele não gosta do pecado, ele não quer mais viver no pecado.
Então, santo não é aquele que é perfeito e que não tem absolutamente nenhum pecado, mas é aquele que luta contra o pecado, se esforça, se arrepende, se entristece quando peca e não vive mais mergulhado. Não é algo habitual como era no passado. Então, justiça e santidade são provenientes da verdade. E isso reflete a imagem e semelhança de Deus. Quanto mais você se santificar, se separar das coisas do mundo, meu irmão, mais você vai refletir a imagem e a glória de Deus. Você concorda comigo que o mundo vive uma degradação moral? Que hoje em dia, a gente tem até medo de colocar um filho numa faculdade. Porque a faculdade que antigamente era um ambiente para se aprender, se estudar sobre as ciências, infelizmente virou um lugar onde muitos, eu não vou generalizar, não vou dizer que é 100%, mas em muitos lugares, é o lugar onde o jovem vai para se drogar, para se prostituir, para se envenenar com vãs filosofias e ideologias malignas que o afastam de Deus, e cada vez mais transforma a sociedade num lugar sem regras, sem moral e sem nada relacionado com a imagem de Deus. Cada vez mais a sociedade se afasta do propósito da criação. Por quê, meu irmão? Por que isso acontece? Porque as pessoas simplesmente não querem saber de Deus, não querem saber da fé, não querem saber de princípios bíblicos. Eles querem saber daquilo que está na moda, daquilo que é mais confortável. Inclusive eles falam de amor, né? Mas eles pensam sempre no amor livre, o amor sem nenhum critério, né? Importante é amar, é assim que o mundo prega. Mas amor sem injustiça, meu irmão, é degradação moral. Justiça sem amor também está errado. O nosso Deus, Ele deve ser de fato um reflexo na nossa vida completo de amor, justiça, santidade. Nós precisamos refletir na questão moral, intelectual e espiritual, a glória e a imagem de Deus. As pessoas estão ficando cada vez menos parecidas com Deus, porque estão se afastando de Deus e da sua palavra. Agora, meu irmão, convite para você nessa noite, mergulha na palavra, leia a palavra. O evangelista Billy Graham, ele diz que a Bíblia, meu irmão, é mais atual que o jornal de amanhã. A gente sempre fala isso aqui. Essa frase me impactou. Por quê? Você vai ver toda manhã uma notícia nova, certo? E muitas vezes a imprensa, os jornalistas, eles são, infelizmente, não apenas aqueles que trazem notícia, mas são formadores de opinião. Hoje eles estão influenciando as pessoas. E influenciando as pessoas, na sua grande maioria, influenciando as pessoas a desacreditar de Deus e da sua palavra. Mas a Bíblia é mais atual que o jornal que ainda nem foi publicado. A Bíblia é um livro milenar. Aliás, é um conjunto de livros. E nós sabemos que é a boca de Deus falando, e fala coisas que servem para hoje e vão servir até o fim do mundo, até Jesus voltar. Vão ter princípios que vão ser importantíssimos para a nossa sobrevivência como sociedade, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde e principalmente para a nossa vida espiritual, porque um homem, ele é formado também da questão espiritual. Segundo ponto, somos a imagem e semelhança de Deus na questão intelectual. Deus é um Deus criativo? Sim ou não? Quem já ficou maravilhado ao contemplar a natureza? Alguma coisa da natureza? Quem gosta de fazer isso? Às vezes a gente olha assim, né, aquele pôr do sol. Às vezes a gente olha um simples IP. Fala assim, meu Deus. Glória a Deus, porque o nosso Deus, que é o único Deus, é o ser mais criativo. Tudo que Ele fez tem beleza, é de uma complexidade
que mesmo os homens estudando, eles conseguem apenas uma parte bem pequena. Mas o homem, ele tem o poder também de inventar e criar. Hoje nós estamos falando no microfone, foi um homem que inventou. Tem um projetor, um telão, tem ar-condicionado hoje. Então o homem, ele foi usando o seu poder criativo. E o que é esse poder criativo? É algo que Deus deu na criação. Você sabia que Isaac Newton, que é um gênio da matemática e físico, foi aquele responsável por criar, a lei da gravidade do movimento? Ele era alguém que tinha princípios bíblicos, princípios cristãos. Muitas vezes as pessoas pensam que todo cientista é ateu. Não, até hoje existem muitos cientistas que são cristãos, que acreditam na Bíblia. Acontece que, como eu falei, a sociedade está indo para uma degradação moral e intelectual também, de modo que muitos professores se renderam ao ateísmo por moda, por achar que é legal, porque é bonito, e estão influenciando uma geração de jovens a desacreditar em Deus. Mas muitos gênios foram gênios porque entenderam que foram criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus é o ser mais criativo que existe. Ele criou o planeta Terra e tudo o que está em volta do planeta Terra, todo o universo. Nós cremos, todas as galáxias, sim, todas as galáxias. Não se falava em galáxia nos tempos bíblicos, Mas a Bíblia fala que o Sol, a Lua e as estrelas. Muitas estrelas que nós vemos hoje, a gente sabe que elas estão muito distantes. Mas Deus é o Criador. Deus é o Criador das árvores frutíferas ou daquelas que têm apenas belas flores. Dos animais, olha quantos animais existem. Às vezes eu fico admirando, às vezes vejo vídeos assim, sempre gostei de ver os animais, que às vezes a gente não pode ver pessoalmente. Gostava de ir no zoológico, quando morava lá em São Paulo. Gostava de ir no zoológico e ficar contemplando aquilo que Deus criou. Mas o homem, sim, ele tem o poder de criação e invenção, coisa que os animais, as plantas não têm. Muitas vezes, nós vemos até um animal que parece inteligente, na verdade ele está agindo por instinto. Ele está fazendo apenas repetições, ele não tem consciência, ele não sabe exatamente o que ele está fazendo. Mas nós sabemos porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Olha comigo um texto em Êxodo, capítulo 35, verso 30. Êxodo 35, 30. Acompanhe no telão comigo, se você não achou. Diz assim: então Moisés disse aos israelitas: considerem que o Senhor escolheu Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, habilidade e pleno conhecimento artístico, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. Vamos continuar? Para talhar, esculpir pedras, para entalhar madeira, executar todo tipo de obra artesanal. Deus concedeu, tanto a ele, como a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a capacidade de ensinar outros. Olha aí o professor. Versículo 35. A todos estes deu a habilidade para realizar todo tipo de obra como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e de fios de tecido azul, púrpura e escarlate. E como tecelões, eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Um dia, meu irmão, eu não gosto, tá? Hoje eu não gosto porque a maioria das experiências que eu tive, com isso que eu vou falar, foi ruim. Mas um dia eu fui num bom circo. Um dia, a empresa que eu trabalhava lá em São Paulo, ela fez uma festa de fim de ano, num circo. E ela levou os funcionários, junto com os filhos, para esse circo. E
não era um circo desses baratos assim, era um circo. E eu fiquei impressionado. Eu nunca iria pagar para entrar num circo. Mas depois que eu vi esse, eu falei assim, eu acho que eu pagaria. E meu irmão, acredite se quiser, mas eu glorifiquei a Deus quando eu vi a arte que foi feita naquele circo. Eu glorifiquei a Deus, eu falei assim, inclusive eu estava assim, meio abatido assim, e quando eu saí de lá, eu saí de lá alegre. Hoje em dia a gente sabe que os circos é uma degradação moral, né? É palhaço falando bobagem, falando coisas maliciosas, que não tem graça nenhuma para nós que somos, de fato, né, seguidores de Jesus, e pouca arte. Mas aquilo que eu vi era arte. E eu sei que independente se eles eram crentes ou não, é um dom que Deus deu, eles estavam ali sem saber, refletindo uma das características da imagem de Deus. É Deus que coloca o dom, o talento. Para o pintor fazer um quadro, que hoje nós vemos, né, grandes quadros, que são caríssimos. Foi Deus que deu o dom. O dom de cantar, o dom de tocar um instrumento. Ou de qualquer profissão que você fala assim, nossa, a pessoa faz com muita habilidade, ninguém faz igual essa pessoa. Sabe quem deu? Foi Deus. Sabe por que ela faz? Sabe por que ela tem capacidade? Porque ela é a imagem e semelhança de Deus. Foi Deus que fez assim. Então nós vemos aqui Bezalel, que foi então revestido de uma habilidade, um conhecimento artístico. E nós vemos também Aholiabe, que tinha uma grande capacidade artística. Inclusive, não apenas de executar trabalhos artesanais, mas também de ensinar outras pessoas. Porque ser professor é um dom também, é isso, irmão Júlio? É um dom, é um desafio, é uma das coisas mais difíceis de ser executada, principalmente em nossos dias. Ensinar alguém, e principalmente ensinar coisa boa, né? É um desafio muito grande. Colossenses 3,10 diz, vocês se revestiram de um novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Quanto mais você se aproxima de Deus, meu irmão, mais você renova o seu conhecimento. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais criativo e com poder de invenção você tem. Inclusive eu me lembro que em todos os lugares que eu trabalhei, eu era colocado muitas vezes em projetos ou até em apresentações. As pessoas falam, não, você tem uma facilidade, de onde que você aprendeu isso? Eu falei, aprendi na igreja, eu cresci na igreja, eu aprendi com a palavra de Deus, eu aprendi muitas vezes já falando em público dentro da igreja. E além do ambiente em si, nós vemos o próprio Deus, o Espírito de Deus que vai nos capacitando, nos dando criatividade, nos dando inteligência. Amém? A gente sabe que lá fora as pessoas acham que quem está aqui dentro é tudo burro, não é? Tudo ignorante. Mas Deus diz que até mesmo a loucura de Deus é mais sábio que a sabedoria deste mundo. Então é óbvio, para aquele que é ignorante vai achar que o ignorante somos nós. Mas nós sabemos que o Criador, que é o ser mais inteligente, todo o conhecimento, um dos atributos de Deus, onisciência. Ele tem todo o conhecimento, toda a ciência. Não tem nada que descobrem hoje na ciência que seja uma novidade para Deus. Nada, porque Deus, Ele é o Criador. Ele sabe como funciona a sua criação. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Faz parte então da inteligência, e Deus já foi dando atribuições aos primeiros seres humanos que foram criados. Então Deus disse, façamos os seres humanos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Deus colocou na obra-prima da sua criação, que somos nós, o domínio sobre toda a criação. Hoje nós, como seres humanos, sabemos como cuidar da natureza. Mas o que tem acontecido no planeta, de uma forma geral? As pessoas têm cuidado ou estragado a natureza?
Por quê? Porque estão se afastando da imagem e semelhança de Deus. Estão se afastando de Cristo e, contudo, do propósito da existência deles, que era refletir a imagem e semelhança de Deus. Se o mundo estivesse cada vez mais perto de Deus, o planeta e a natureza estariam sendo muito melhores cuidados. Ia ter um cuidado muito maior, porque Deus colocou sobre o homem o domínio, a capacidade de dominar a criação e cuidar da criação. Gênesis 1, 28 fala que Deus abençoou então os seres humanos e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. De novo ele fala: dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então, meu irmão, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus nos deu inteligência, Deus nos deu a ciência, Deus nos deu o conhecimento para dominar a criação. Aleluia. Por último, característica da imagem e semelhança de Deus, espiritual. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42. Preste atenção nesse texto. Aqui o Senhor está falando sobre a ressurreição. Todos nós sabemos que vamos morrer, isso se Jesus não voltar antes. Mas a boa notícia do Evangelho é: haverá ressurreição. Amém? Nós vamos ressuscitar. E o primeiro a ressuscitar foi o nosso Salvador. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Subiu ao céu, assentou à direita de Deus Pai, intercede por nós e voltará para nos buscar. Aleluia. Se estivermos dormindo, mortos fisicamente, vamos ressuscitar com Ele em glória. E como será? 1 Coríntios 15, 42. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Ou seja, ele é semeado de maneira que se deteriora, que estraga, que envelhece, que adoece, mas quando ressuscitar vai ser imperecível. Não vamos envelhecer, não vamos ter doença, não vamos estragar, não vai quebrar nenhum osso. Amém? Olha que maravilha. Não vai ter dor de coluna, não vai ter dor no joelho, você vai enxergar muito melhor. Oh, maravilha. Eu sempre falo que o principal é que não vai ter boleto para pagar. Amém? Mas olha essa questão física, né? Nós vamos ressuscitar imperecíveis. Versículo 43. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito que dá vida. Não foi o espiritual que veio primeiro, mas o natural. Depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu, semelhantes ao homem celestial. Como tivemos a imagem do homem terreno, assim teremos a imagem do homem celestial. Eu ainda não cheguei no céu, mas como eu sempre digo aqui, até disse na última pregação, pedi para vocês olharem para o irmão que está ao seu lado. E aí muitos se assustaram porque eu falei: diga para o seu irmão, você é um ET. E as pessoas se assustaram, como assim? Todos nós somos ETs em Cristo Jesus, somos extraterrestres. O que é um ET? Um extraterrestre. O que é um extraterrestre? Aquele que não é da Terra. Nós não somos deste mundo, nós estamos aqui de passagem. Somos peregrinos, diz a palavra de Deus. Somos cidadãos dos céus, embaixadores de Cristo, representantes de Cristo aqui nessa pátria chamada Brasil. Mas a nossa verdadeira pátria, ela é celestial. E quem é cidadão do céu, diga glória a Deus. Se você é cidadão do céu, você não é apenas natural, você é espiritual. Porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. João 4,24 diz: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é apenas técnica, não é apenas raciocínio lógico, conhecimento, habilidade, não. É espiritual.
em espírito e em verdade. Amém? Se formos apenas racionais, deixamos de ter a imagem completa de Deus em nós. Fomos chamados então para viver além do natural. Fomos chamados para viver o sobrenatural, porque Deus é espírito, e todo aquele que é filho de Deus também precisa entender que é um ser espiritual. Nós sabemos que esse corpo não vai subir, é o nosso espírito que vai subir, sim ou não? É o nosso espírito. Então, o nosso espírito, meu irmão, ele precisa ser alimentado. Você tem um corpo que você alimenta, mas o espírito também precisa ser alimentado. Aleluia. Lembrando que o espírito do próprio Deus habita dentro de você, que um dia entregou a sua vida para Jesus. Para concluir, 2 Coríntios 3,16. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que privilégio sermos a obra-prima da sua criação. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Infelizmente, quando o pecado entrou no mundo, a imagem de Deus foi deformada, foi danificada. O homem foi cada vez perdendo, mas em Cristo, veja o que acontece em Cristo. 2 Coríntios 3,16. No entanto, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Há liberdade. Assim, todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Estamos sendo transformados de glória em glória, para que nos tornemos cada vez mais parecidos com o nosso Criador. Ou seja, em Adão, a imagem de Deus, o imago Dei, foi deformada. Mas em Cristo, essa imagem é restaurada. Aleluia. É em Cristo que nós nos tornamos cada vez mais parecidos com aquilo que deveríamos ser desde o início. É em Jesus, meu irmão, que toda transformação que realmente importa acontece. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Se coloque de pé em nome de Jesus.